Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Ele é real e Ele está aqui. Ele é Deus, aleluia. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento de adoração, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós não viemos aqui à toa, Pai, mas nós viemos para prestar um culto, nós viemos para prestar uma adoração a Ti, Senhor. Eu peço para que nessa manhã, Pai, que todos os corações sejam como terra, Senhor, fértil, Senhor, que vai receber a Tua palavra para que no tempo certo dê fruto, Pai. Que o Senhor possa nos direcionar essa manhã, Senhor, a ouvir os Teus segredos, as Tuas direções para as nossas vidas, Pai. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me use, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor venha me tocar esta manhã, para que a Tua palavra seja pregada conforme o Senhor orientou. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Nós iniciamos um novo mês, e com um novo mês sempre vem um novo tema. Amém? E o tema do mês é o cristão firmado na rocha da palavra. Amém? Quem está firmado na rocha aí? Amém. Glória a Deus, pois é assim que nós devemos estar. Tem muita gente que está firmado em muitas coisas. Está firmado em bens materiais, construiu o seu alicerce somente na parte emocional, depende de outra pessoa para se sentir bem, para se sentir valorizado. Tem gente que firma o seu alicerce em momentos felizes que são passageiros, e quando vem a primeira tempestade, ela se sente abalada. Nós somos seres humanos, e nós estamos sujeitos a todas as intempéries da vida, a todos os climas, mas se nós nos firmarmos na palavra, se nós nos firmarmos em Jesus, que é a rocha, nós não seremos abalados. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Vamos abrir em Mateus 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, para um cristão construir a sua casa sobre a rocha, ele tem que cumprir duas coisas, que é ouvir as palavras de Cristo e praticar. Ouvir e praticar. Hoje nós temos um consumo excessivo de entretenimento raso nas redes sociais, onde nos perdemos muitas vezes nas telas e num conteúdo que não vai nos agregar valor. Hoje nós temos muitas coisas que nos trazem distração, e essa palavra é uma palavra urgente. Parece que é um texto simples, mas não é. É um texto urgente e emergente para os nossos dias, porque nós escutamos muitas coisas, mas não ouvimos quase nada. Às vezes a Karine fala comigo quando eu estou trabalhando no home office, e eu falo, tá bom, filha, tá bom. Só que eu não escutei, eu não ouvi nada do que ela falou, só escutei, porque estou ali focado numa atividade. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus, muitas vezes nós fazemos isso com a sua palavra. Deus não quer que nós sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes. E nós estamos fazendo a coisa certa essa manhã. A Bíblia diz que a fé vem senão pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós nos enchemos de fé. E isso não é só no dia de hoje. Nós temos todos os dias da semana para ouvir essa palavra. Um cristão que quer a sua casa solidificada, as suas bases fortes, deve se expor à palavra de Deus diariamente. Porque quando você se expõe à palavra de Deus diariamente,
algo te constrange. Melhor, alguém te constrange. O Espírito de Deus nos constrange, porque quando nós vemos o caráter da pessoa de Jesus Cristo, quem Jesus Cristo é, nós ficamos constrangidos. Sabe por quê? Eu sempre falo isso, mas é necessário repetir. Deus, Ele é soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é perfeito. Deus não precisa de mim para ser Deus. Como Deus falou para Jó: aonde estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava, Jó? Quem é você, Jó, diante de mim? Quem é o Alan diante de Deus? Deus não precisa de mim para ser Deus, mas eu preciso de Deus para ter vida. Eu preciso de Deus para me sentir feliz. Eu preciso de Deus para ser alguém. Quando eu, tão pequeno, tão falho, falo com Deus tão perfeito e Ele me responde, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Então Ele me constrange com quem Ele é. Ele me constrange com a santidade que Ele tem. Ele me constrange com a perfeição que Ele possui. Ele me constrange com tanto poder. Ele me constrange com tanto conhecimento. E eu só consigo me prostrar e colocar o meu rosto em pó e dizer: Senhor, me perdoa. Mas eu preciso da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Pois sem Ti eu nada sou. Nós temos que ter um sentimento de que não somos ninguém diante desse Deus que é tão poderoso, que é tão tremendo. Sabe por quê? Quando nós temos um pensamento assim, quando nós refletimos dessa forma e nos relacionamos com Ele desta forma, Ele aperfeiçoa o grande poder dEle nas nossas fraquezas. E aí nos tornamos, por intermédio dEle, pelo toque dEle, filhos. Nos tornamos, pelo toque dEle, felizes, bem-aventurados, mais do que felizes. Nos tornamos alicerçados, fortes e firmes. E é isso o que o Senhor quer. Então, quando eu ouço e sou exposto a essa palavra que me constrange, que me coloca no meu lugar, porque o homem, ele tende a ser amante de si mesmo, como diz a palavra de Deus, que haveriam muitos, e quanto mais o tempo passa, mais nós vemos isso, homens amantes de si mesmo, uma frieza, um egoísmo da humanidade para com Deus. Eu tenho que andar na contramão disso, e dizer: Senhor, sem Ti eu nada sou, Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. E o Senhor, Ele nos constrange com seu caráter, e a partir disso, eu passo a depender 100% dEle. A partir disso, Ele me toca de dentro para fora, porque só Ele nos conhece, amados. Só Ele conhece você, só Ele conhece o seu íntimo. Foi Ele que te criou. A Ele você pertence, a Ele a tua alma pertence. Às vezes nós achamos que nós enganamos a Deus com o nosso sorriso vazio, com o nosso sorriso muitas vezes falso ali para manter uma aparência, mas nós não enganamos. Deus é especialista em você, e Ele quer te dar expressões sinceras de alegria. Deus é especialista em você, Ele não quer te firmar numa religião, Ele não quer te tornar um fariseu religioso, Ele quer te tornar um filho feliz. Sabe o que é um filho feliz com Deus? Aquele filho que o mundo está caindo ao redor, mas ele só consegue encontrar em Deus tudo. O salmista vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. De nada tenho falta. Por mais que falte isso ou falte aquilo, falte talvez um complemento financeiro, falte talvez, para quem está solteiro, uma pessoa, um homem, uma mulher, para se relacionar, falte qualquer coisa. Em Deus eu não tenho falta de nada, porque eu estou alicerçado na verdadeira rocha. Aleluia. Como eu vinha dizendo, o Senhor é especialista em você, e Ele não quer que você se abale com situações da vida,
porque elas irão acontecer, nós estamos sujeitos a ela. Muitos ventos batem, muitas tempestades vêm. E essas tempestades, elas revelam como estamos. Essas tempestades mostram como a nossa alma de fato está. Ninguém é super-homem. Nem quem prega, nem quem ouve, nem quem canta, nem quem toca. Todo mundo está sujeito às mesmas coisas. E é por isso que nós temos que rever os nossos conceitos e como nós temos andado. Deus não te trouxe aqui para julgar a sua alma nesta manhã, mas Ele te trouxe propondo uma amizade. Uma amizade. Vamos para o exemplo de Pedro. Pedro era um discípulo, assim como os outros 11. E Pedro está engajado na causa de Cristo. Pedro, ele queria revolucionar junto com Jesus, era o Messias que veio libertar o povo. Eles entendiam que essa libertação, ela seria uma libertação humana, política. Eles entendiam que Jesus iria tirar o domínio de Roma e estabelecer um trono. Então eles estavam corajosos. Pedro, ele era alguém muito corajoso, intempestivo, bravo. Estava ali para defender Jesus com palavras e também com atitudes. Este mesmo Pedro, quando vê o seu mestre sendo levado para o madeiro, quando vê o seu mestre em um sofrimento, ele recua e ele tem um choque, porque ele não entendeu o que Cristo estava fazendo. Ele achou que era somente um domínio político, mas Jesus veio fazer algo muito além. Ele veio devolver a vida para nós. Ele veio nos salvar. Ele veio erguer novamente uma ponte onde nós conseguimos olhar para Deus e falar: Senhor, me perdoa. Cristo veio fazer isso e Pedro não entendeu. Pedro, ele nega Jesus. Pedro diz não. Pedro fala: eu não conheço este homem. Este mesmo Pedro, no auge do seu fracasso, no auge da sua baixa autoestima, este mesmo Pedro encontra com Jesus novamente. E este mesmo Pedro é vivificado. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei o que aconteceu no teu passado. Eu não sei o que aconteceu na tua vida. Eu não sei quantas mágoas você carrega dentro de si ou quantas experiências negativas com Jesus você teve. Perdão, ratificando aqui. Quantas experiências negativas com a religião que pregava Jesus você teve? Jesus sabe o que você sofreu no teu passado, mas eu quero te dizer algo. Com a tua alma aí, talvez voltando, relembrando situações, Jesus te vivifica hoje. Ele te entende, Ele te compreende, Ele sabe o tamanho da tua dor, mas Ele coloca a mão furada na tua ferida esta manhã, e Ele diz: eu sou contigo. Ele diz: eu te curo. Ele diz: eu tiro a sua dor, porque você precisa renascer, você precisa viver e você precisa continuar caminhando, porque eu tenho coisas que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram e que nem chegou ainda ao teu coração. Aleluia. Este mesmo Pedro, no auge do seu fracasso, se encontra novamente com Jesus e ele passa a ser um amante da palavra, um amante de Cristo. Pedro recebe o Espírito Santo de Deus, é batizado e cheio desse poder, cheio desse fogo, ele vai pregar. E quando ele prega, mais de 3.000 almas encontram com esse mesmo Jesus e confessam a Ele como Senhor e Salvador. É isso que Deus tem para quem está alicerçado. Os alicerces de Pedro não eram bons, mas ele andava com Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, talvez o seu alicerce esteja rachado, não seja tão bom, mas você anda com Jesus. E de repente algo pode acontecer. Esse de repente pode ser agora. Você não veio aqui em vão. Deus faz tudo conforme Ele quer, Ele tem o seu propósito. Talvez esse de repente seja hoje. Então não perca tempo. Baixe a guarda. Baixe as defesas. Você está diante
do único que tem a solução para a tua vida, do único que pode colocar a peça que falta, que onde te causa esse vazio que você sente à noite. Ele é o único que encaixa tudo que está fora do lugar. Ele é o único que organiza as tuas emoções. E de repente Ele pode fazer isso. Basta você abrir o teu coração. Pedro não ficou 1 ano, 2, 3 anos para poder ter o alicerce renovado. Foi de repente. Jesus é vida. Jesus não é morte. Repita comigo: Jesus é vida. Jesus é vida. Aleluia. E Ele é vida em abundância, igreja. Quando você olha para Jesus, você encontra nele uma fortaleza. E eu posso dizer isso com muita certeza, sabe por quê? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Jesus é fortaleza. Ele olha para a humanidade e diz: eu vou, Pai. E o Pai, com muito amor, envia o seu Filho. E Ele mostra que nele há fortaleza, porque Ele vence a morte por um propósito. Esse propósito é a humanidade. A humanidade se voltar para Deus, adorar o Criador. Cristo não morreu por mim porque eu sou bonito, me acho, mas não foi por isso. Cristo não morreu por mim porque eu jogo bola bem, porque eu prego bem, porque eu canto bem, porque eu toco bem. Não é isso. Cristo morreu por mim porque nele há misericórdia, nele há amor, e eu não sou o centro é Ele. Aleluia. Aqui no texto que lemos, o contexto desse texto é uma construção. Jesus, ele nos chama para uma ação aqui. E Ele não está apenas nos ensinando sobre construção, mas Ele quer que a gente tome uma decisão. Continuando no versículo 25, olha que importante. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Vamos voltar para o 26? Aqui é uma advertência. Nós fomos encontrados, achados por Jesus. Como Pedro, na sua segunda oportunidade, foi. Pedro tinha uma escolha. Ou ele aceitava a chamada, aquilo que Cristo propôs para ele, ou ele continuaria vivendo a sua vida como ele sempre viveu, pescador, sem propósito. Pedro escolheu a chamada. Mas aqui há uma classificação de pessoas que não praticam aquilo que ouviu. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Então aqui o exemplo de Cristo são 2 construtores, um prudente e um insensato. Nós escolhemos quem nós queremos ser. Há uma coisa chamada livre-arbítrio, poder de escolha do homem. Saiba que a salvação não é por mérito ou por simplesmente Deus ter te escolhido. Deus te escolheu, mas condicionado à sua decisão. Você precisa escolher ouvir as palavras de Deus e praticar. Nós temos que sair daqui vivificados, mas além da emoção, posicionados. Racionalmente eu tenho que escolher viver essa palavra que eu ouvi. Racionalmente eu tenho que escolher firmar os meus alicerces, porque Cristo nos dá as ferramentas, mas o trabalho braçal é nosso. Jesus já fez o principal e o mais difícil. Eu vou falar como que é uma construção de um alicerce. Primeiro, a preparação do terreno. Limpe o terreno, removendo qualquer obstáculo ou vegetação. Em seguida, faça uma escavação para a profundidade necessária. Escavação.
Faça a escavação para a fundação, considerando a profundidade e largura necessária. Concreto de limpeza. Aplique uma camada de concreto de limpeza para nivelar e proteger o fundo da escavação. Armadura. Coloque a armadura de aço, vergalhões, para reforçar o concreto. Formas. Monte as formas para o concreto, garantindo que estejam niveladas e alinhadas. Concretagem. Despeje o concreto na forma, garantindo que seja bem compactado e nivelado. Cura. Deixe o concreto curar por um período adequado, geralmente 7 a 14 dias, dependendo das condições climáticas. Remoção das formas. Após a cura, remova as formas e verifique se o alicerce está nivelado e alinhado. Olha o trabalho que nós temos. Vamos trazer para a nossa vida. Olha, esse é o nosso trabalho. Cristo nos dá condição de ter uma boa terra. Cristo nos dá ferramentas para fazer a obra. Mas é nossa função preparar o terreno. Limpar o terreno para que eu possa escavar. O que isso significa? Tirar toda a mágoa, liberar perdão, se desfazer do pecado. Aquele pecado amiguinho, de estimação, que muitas vezes nós nutrimos e alimentamos. Mudar hábitos de vida. Hábitos que te levam a ficar girando e girando e nunca sai do lugar. Para que depois que você tenha todo... E é difícil cavar é difícil. Mas Jesus é contigo, Jesus é comigo, Jesus é com todos nós. Quando nós cavamos, colocamos ali o concreto, formas, e na ordem que eu li aí, vem a cura. Vem a cura. O processo de cura acontece. E quando o processo de cura acontece, nós estamos prontos para erguer as paredes. Deus quer construir uma fortaleza aí. Você se acha fraco, você se acha incapaz. Você diz, eu não consigo. Não é para mim, é para você. É com você que Deus está falando essa manhã. Ele quer construir uma fortaleza aí, desde que o alicerce seja Ele. Você precisa se posicionar e sair desse embaraço. Porque um cristão que vive no embaraço, quando o mesmo problema que aconteceu aqui acontece nas nossas vidas, ele cai, ele é levado. Nós precisamos romper essa manhã. Nós não podemos ficar da mesma maneira que nós entramos aqui. Deus tem mais. Deus tem mais para a tua vida. Por isso, como falou o Jefferson muitas vezes, e que é uma bênção essa palavra do Jefferson que o Senhor falou para ele, não fique indiferente a essa presença, porque primeiro ela te constrange, depois ela te cura, e aí, meu amigo, o céu é o limite. Aleluia. Seja um sábio construtor. 1 Coríntios 3:11. Pode abrir no 10 aí, por favor, Gu. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então isso nos dá um contexto aqui, né, do que nós estamos já conversando. Para falar um pouquinho mais dessa palavra, Paulo está exortando a igreja de Coríntios. Ele fala que ele começou tratando a igreja com um alimento fraco, porque eles não poderiam ter acesso a um alimento mais forte, eles ainda eram novos na fé. Mas o tempo se passou e eles continuaram sendo como crianças, que não conseguia compreender as coisas mais profundas de Deus. E ele exorta essa igreja, ele diz assim: vocês estão como mundanos, com inveja, com disputa. Nós não podemos ficar dessa forma, olhando somente para o natural, porque o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. E aqui Paulo completa dizendo para nós
nesta palavra aqui que nós não podemos colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Olha que interessante isso. Já tem um alicerce colocado, já tem um alicerce firmado. Nós não podemos trocar esse alicerce. Isso é que Paulo está dizendo. Há um foco, há um objetivo. E nós não podemos substituir por outras coisas. Muitas pessoas, e eu tenho que dizer isso porque foi algo que o Espírito Santo me incomodou a dizer desde quando eu estava estudando. Muitas pessoas até são esforçadas em estudar a palavra de Deus, por exemplo, só que elas ignoram o alicerce que já foi fundamentado ali. Foram décadas, centenas de anos, para que nós tivéssemos acesso a tanta informação relevante e estruturada. E muitas pessoas pegam a palavra de Deus e colocam a sua própria interpretação ali, causando heresias, causando confusões, mudando aquilo que não pode ser mudado. Se há uma coisa que tem que ser modificada, é o meu eu. Se há uma coisa que tem que ser mudada, são as minhas vontades. A palavra de Deus é imutável, ela é inerrante. A palavra de Deus é vida. Aleluia. Então, que sejamos esse sábio construtor, não trocando o alicerce que já foi colocado, que já está posto, que é Jesus Cristo. Se eu tenho dúvida, eu tiro com Ele. Se o caminho não me parece bom, eu vou consultar Ele. Se eu recebo uma proposta, eu consulto Ele, porque cristão não vive de proposta, vive de propósito. Quem está alicerçado consegue enxergar Jesus numa boa proposta e ver que essa proposta vai além só de uma proposta comum, mas ela leva a um propósito. Enxerga Jesus num vento suave quem está alicerçado nele, porque é fácil, é convivência. Conforme você se relaciona com Jesus, mais você vai entender o propósito que Ele tem para a tua vida. Além, como eu descubro se eu sou pregador, se eu sou pastor, como eu descubro isso? Qual o meu ministério? Teu ministério é pregar a palavra e viver. Teu ministério é ouvir e praticar. Não tem dúvida quanto a isso, não tenha dúvida. Não fique parado, estacionado. O teu ministério é se movimentar conforme a palavra de Deus orienta. E aí lá na frente Ele te dá uma direção. Mas não fique parado no teu lugar dizendo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Se alicerce na palavra. E o Espírito Santo de Deus vai te mover. Porque Ele move as águas. E quando Ele move as águas, algo acontece. Quando Ele move as águas, experiências acontecem. Nós precisamos orar para que as águas sejam movidas. Sabe por quê? Pregamos a palavra. Mas a palavra, além de ser pregada, além de ser vivida, ela tem que ser comprovada. E o Espírito Santo quer comprovar a sua própria palavra através da sua vida. O Espírito Santo quer comprovar a sua própria palavra através de você, não de todos nós. Porque às vezes nós nos escondemos na multidão. Não, Ele quer cumprir a sua palavra. Ele quer provar que a palavra é viva através de você. Ele te chamou para estar alicerçado nele, firme nele. Porque Ele quer cumprir a palavra dele através de você. Evangelho de Jesus Cristo é evangelho de poder. Não é evangelho de conversa. Não é evangelho teórico, é evangelho de poder. Onde Jesus andou, pessoas e multidões andavam junto. Levavam enfermos para ser curado, levavam pessoas em prisões para serem libertas. O evangelho de Jesus tem que ser ouvido, vivido e comprovado através de nós. Sabe por quê? Porque Ele nos deixou como testemunhas. Testemunhas. Então nós não podemos andar indiferente a essa presença, a essa palavra. Nós devemos, de fato, entender qual é o nosso lugar. E o meu lugar é cavar. O meu lugar é cavar até que desse poço saia água. O próprio Jesus diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas
fluirão do interior. É isso. Então cave, prepare o terreno, deixe a cura acontecer e fortaleça o alicerce em Jesus, não troque por outro, é Jesus. E você verá e comprovará a palavra de Deus em você e através de você. Aleluia, eu quero agradecer a oportunidade, já foi o meu horário, mas que fique essa palavra, eu diria que de avivamento, uma palavra para sacudir a tua alma, a tua semana. Não ache que você não é capaz. Sem Cristo você não é capaz, mas com Cristo você vai longe, até os confins da terra, amém? Quero agradecer a oportunidade, pastor.